Ela se recusava a tocar qualquer homem. Nem suas mãos quando ofereciam ajuda. Nem seus ombros quando tropeçavam perto dela nas trilhas comerciais. Nem mesmo para afastá-los quando chegavam perto demais. Por anos, as pessoas que cruzavam os territórios do Alto Deserto sussurravam sobre a mulher Apache que vivia como um fantasma entre as rochas vermelhas. Diziam que ela havia feito um voto. Diziam que ela preferiria assistir um homem queimar do que colocar um dedo nele para apagar as chamas. Mas o que eles não sabiam era que todo voto tem um ponto de ruptura. E Calum Reed estava prestes a se tornar o dela. Antes de mergulharmos nessa história intensa, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias emocionantes como essa. Agora vamos para o deserto do Arizona, onde um encontro inesperado mudaria duas vidas para sempre. O homem no deserto. O sol estava diretamente sobre a cabeça quando Nakoma o viu pela primeira vez, tropeçando entre os aglomerados de sálvia. Ela estava rastreando um veado ferido desde o amanhecer, movendo-se silenciosamente através dos arbustos dispersos e pedras branqueadas pelo sol que marcavam os limites do que ela considerava sua terra. O veado havia desaparecido num desfiladeiro estreito. Mas algo mais chamou sua atenção. Um movimento que não estava certo. Um homem balançando sobre os pés como uma árvore morta ao vento, prestes a cair. Ela parou atrás de uma saliência de rocha vermelha e o observou. Ele usava roupas de fazendeiro, um chapéu que havia visto estações demais, e não carregava nada além de um cantil quase vazio que balançava frouxo em seu cinto. Seus lábios estavam rachados e sangrando. Sua camisa estava encharcada de suor que há muito tempo havia parado de resfriá-lo. Ela podia ver o tremor em suas pernas a 15 metros de distância. A mandíbula de Nakoma se apertou. Ela sabia o que estava acontecendo com ele. O calor aqui fora não pedia permissão. Pegava o que queria, e agora queria a vida deste homem. Ele tinha talvez uma hora antes de seu corpo desistir completamente. Talvez menos. Ela deveria se virar. Já havia feito isso antes. 3 vezes nos últimos anos ela havia assistido homens desabarem nas bordas de seu território e caminhado na direção oposta. Seu voto era absoluto. Sem contato, sem exceções. No momento em que permitisse tocar outro ser humano, especialmente um homem, a proteção que havia construído ao redor de si mesma racharia. E ela não podia dar-se ao luxo de rachaduras. Mas este homem continuou se movendo. Ele não se sentou e esperou por ajuda como os outros haviam feito. Continuou empurrando para frente, uma bota na frente da outra, mesmo quando seu corpo gritava para ele parar. Havia algo naquela teimosia que a fez pausar. Algo que a lembrava de si mesma. Ele deu outro passo. Então suas pernas dobraram sob ele. O som de seu corpo batendo no chão duro ecoou pelo espaço vazio entre eles. Ele não se levantou, não se moveu de jeito nenhum, exceto pela subida e descida rasa de seu peito. Nakoma ficou congelada. Cada instinto que havia cultivado ao longo dos anos lhe dizia para ir embora. Caminhar na direção oposta. Deixar o deserto tomar suas próprias decisões sobre quem vivia e quem não vivia. Mas seus pés não se moviam. Ela encarou sua forma imóvel. E pela primeira vez em anos, a certeza absoluta de seu voto vacilou. Ela pensou no rosto de sua mãe. Nos gritos de sua irmã. Nas mãos ásperas que haviam destruído tudo que ela havia sido antes daquele dia. O voto a havia salvado. Havia lhe dado controle quando tudo mais havia sido tirado. Mas assistir este homem morrer seria um tipo diferente de ferida. Uma que deixaria uma cicatriz tão profunda quanto. Suas mãos começaram a tremer. Não de medo, mas do peso da escolha pressionando sobre ela com a mesma força impiedosa do sol sobre sua cabeça. Ela poderia ir embora e permanecer intocada, inteira, segura. Ou poderia ir até ele e destruir cada parede que havia passado anos construindo. O peito do homem mau se movia agora. Minutos, não horas. Era tudo que lhe restava. Nakoma fechou os olhos e tomou uma decisão que mudaria tudo. Quando os abriu novamente, já estava se movendo em direção a ele, seu coração martelando contra suas costelas como algo tentando escapar. E a cada passo mais perto, ela podia sentir o voto que havia feito desmoronando sob seus pés como argila seca ao sol. Quebrando o voto.
Suas mãos pairaram sobre o ombro dele por 3 respirações completas antes de finalmente tocá-lo. O contato enviou um choque através de seu sistema que não tinha nada a ver com temperatura. Sua camisa estava encharcada, queimando de sol e febre. Por baixo do tecido, ela podia sentir a crista de sua clavícula, o movimento raso da respiração que mal estava ali. No momento em que sua pele encontrou a dele, cada músculo em seu corpo travou. Sua garganta fechou. Por alguns segundos, ela não conseguia respirar de jeito nenhum. Esta era a coisa que havia jurado nunca fazer novamente. A barreira que havia construído entre si mesma e o mundo dos homens. E agora se fora, despedaçada pela necessidade de uma escolha com a qual teria que viver pelo resto de sua vida. Mas não havia tempo para o pânico arranhando seu peito. O homem estava morrendo. Nakoma forçou suas mãos a se moverem. Ela verificou seu pulso no pescoço, sentiu a batida rápida e fraca que lhe dizia que seu corpo já estava começando a falhar. Sua pele havia passado do vermelho para uma palidez acinzentada. Isso significava que o calor havia vencido. Ela agarrou seu cantil, sacudiu, vazio, exceto por algumas gotas que haviam evaporado para nada. Ela olhou ao redor para a paisagem vazia se estendendo em todas as direções. Seu abrigo ficava a 3 quilômetros ao norte, escondido num cânion onde uma nascente corria o ano todo. 3 quilômetros através de areia, pedra e calor que o terminaria antes que chegassem na metade do caminho. Mas ficar aqui significava assisti-lo ou morrer nos próximos 20 minutos. Havia apenas uma opção. Ela teria que carregá-lo. Nakoma havia carregado carcaças de veados sobre seus ombros. Havia arrastado recipientes de água que pesavam mais que a maioria dos homens. Mas isso era diferente. Isso exigia tocá-lo completamente, segurá-lo contra seu corpo de uma maneira que fazia cada nervo em seu sistema gritar em protesto. Ela se agachou ao lado dele, trabalhou seus braços sob seus ombros e joelhos, e levantou. O peso dele se acomodou em seus braços, sua cabeça caindo contra seu peito. Ela se levantou lentamente, ajustando-se ao fardo, e começou a caminhar para o norte. Cada passo enviava poeira subindo ao redor de suas botas. Cada passo a levava mais longe da pessoa que havia sido uma hora atrás. A respiração dele estava quente contra sua clavícula. Ela podia sentir seu batimento cardíaco, fraco e irregular, através das camadas de tecido entre eles. A sensação a fazia querer largá-lo e correr, mas ela continuou se movendo, um pé depois do outro, suas pernas queimando com esforço e sua mente gritando para ela soltá-lo. Na metade do caminho para o cânion, seus olhos se abriram levemente. Desfocados e vidrados com febre. Ele tentou falar. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Sua mão se levantou fracamente, como se tentando se afastar dela, mas a força não estava lá. A mão caiu de volta contra seu peito. Nakoma olhou para baixo, para ele. Este estranho em seus braços que não fazia ideia do que seu colapso lhe havia custado. Seus olhos eram cinza. Ela notou a cor de pedra depois da chuva. E havia algo neles, mesmo através do delírio, que parecia reconhecimento. Como se alguma parte dele entendesse o que ela estava fazendo. O que estava desistindo. Então seus olhos fecharam novamente, e sua cabeça caiu mais pesada contra ela. Ela apertou seu aperto e caminhou mais rápido. A abertura do cânion apareceu à distância, um corte escuro na face de rocha vermelha. Água, sombra, uma chance de salvá-lo e então descobrir o que viria a seguir. Mas enquanto cruzava para a sombra das paredes do cânion, um pensamento continuou circulando por sua mente como um abutre. Ela havia quebrado seu voto. A proteção se fora. E ela não fazia ideia do que isso significava para a paz frágil que havia construído neste canto isolado do mundo. A única coisa que sabia com certeza era que nada seria mais o mesmo. No abrigo. Seu abrigo ficava no fundo do cânion, onde as paredes de rocha se curvavam para dentro como mãos em concha. Um único cômodo construído de pedra e madeira, mal grande o suficiente para uma pessoa. Um lugar que ela havia escolhido especificamente porque ninguém quereria compartilhá-lo. Agora ela estava carregando um homem inconsciente pela porta. Nakoma deitou no chão perto da parede dos fundos, onde a pedra permanecia mais fresca. Seu corpo ainda irradiava calor como metal deixado ao sol. Ela pegou uma tigela de barro e a encheu do barril de água no canto, depois se ajoelhou ao lado dele e começou o trabalho de baixar sua temperatura. O pano úmido se moveu sobre sua testa, seu pescoço, os pontos de pulso em seus pulsos.
Cada toque parecia uma traição de tudo que havia construído, mas ela se forçou a continuar. Água em sua garganta, algumas gotas de cada vez. Compressas frias em seu peito. Sua respiração era rasa mais constante. E isso era algo. Ela sentou sobre os calcanhares e olhou para ele propriamente pela primeira vez. Seu rosto estava curtido de uma maneira que falava de anos sob céu aberto. Linhas ao redor de seus olhos que vinham de apertar os olhos para distâncias. Uma cicatriz ao longo de sua mandíbula que havia curado mal. Suas mãos eram calejadas e rachadas. As mãos de alguém que trabalhava até seu corpo desistir e então continuava trabalhando. De alguma forma, aquelas mãos a lembravam das mãos de seu pai. Antes de... Nakoma se levantou rapidamente e se moveu para o outro lado do cômodo. Ela não podia pensar nisso. Não agora. Não com um estranho ocupando o espaço que havia mantido sagrado por anos. As horas passaram. A luz vindo pela porta mudou de branco duro para dourado mais suave. Ela trocou a água, substituiu as compressas, deu-lhe mais para beber quando sua garganta aceitaria. Sua febre começou a quebrar logo depois do pôr do sol. A palidez acinzentada desapareceu de sua pele. Sua respiração se aprofundou. Ela estava substituindo o pano em sua testa quando sua mão disparou e agarrou seu pulso. O contato os congelou a ambos. O aperto dele era fraco mas deliberado. Seus olhos se abriram, mais claros agora, mas ainda confusos. Ele encarou seu rosto, depois sua própria mão envolvida ao redor de seu pulso, depois de volta para seu rosto. Onde? Sua voz era apenas um arranhão. Nakoma tentou se afastar, mas seus dedos apertaram. Não dolorosamente, apenas o suficiente para mantê-la ali. Cada instinto gritava para ela se soltar, colocar distância entre eles. Mas algo em sua expressão a parou. Ele não estava tentando segurá-la para baixo. Estava tentando se segurar. Como um homem se afogando que acabará de encontrar algo sólido. Você está seguro, ela disse. As palavras pareciam estranhas em sua boca. Ela não havia falado com outra pessoa em meses. Você desmaiou. Exaustão pelo calor. Ele piscou lentamente, processando. Seus olhos se moveram ao redor do pequeno cômodo, observando as paredes de pedra, o barril de água, as ervas secas penduradas das vigas do teto. Depois de volta para ela. Você me carregou. Ela assentiu uma vez. Algo mudou em sua expressão. Compreensão, talvez. Ou descrença. Seu aperto em seu pulso afrouxou, mas ele não soltou completamente. Eu senti, ele disse calmamente. Sendo carregado. Pensei que estava sonhando. Não estava. Por quê? A pergunta saiu crua. Ouvi histórias sobre você. A mulher que não toca ninguém. Disseram que você preferiria assistir um homem morrer do que... Eu sei o que dizem. Seus olhos examinaram seu rosto, procurando por uma resposta que ela não tinha ou não queria dar. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo som de água pingando do pano na tigela. Finalmente, ele soltou seu pulso. Ela se afastou imediatamente, segurando seu braço contra seu corpo como se ele a tivesse queimado. De certa forma, havia. A forma de seus dedos ainda pressionada em sua pele como uma marca. Obrigado, ele disse. Ela se virou e caminhou para a porta, precisando de ar, precisando de espaço. O cânion estava se enchendo de sombras roxas. Em algum lugar à distância, um coiote chamou para a escuridão crescente. Atrás dela, ela ouviu tentar se sentar e falhar. Ouviu a inspiração brusca que significava que seu corpo estava lembrando de quão perto ele havia chegado de morrer. Não se mexa, ela disse sem se virar. Você precisa descansar. Por quanto tempo fico? A pergunta pairou no ar como fumaça. Ela não tinha resposta. Não conseguia pensar além da próxima hora, do próximo momento. Tudo o que sabia era que ele estava aqui agora, em seu espaço. E tudo que havia trabalhado tão duro para controlar estava escorregando por seus dedos como areia. Até você estar forte o suficiente para partir, ela finalmente disse. Mas mesmo enquanto as palavras deixavam sua boca, ela se perguntou se essa era a verdade. Ou se alguma parte dela já sabia que quando ele partisse, levaria algo com ele que ela nunca poderia recuperar. Histórias e cicatrizes. Ele ficou no chão durante a noite.
Ela ficou acordada no canto, observando-o respirar, certificando-se de que a febre não voltasse. Cada vez que ele se mexia no sono, ela tensionava. Cada som que ele fazia lembrava de que não estava mais sozinha. Pela manhã, ele conseguia sentar sem sua cabeça a girar. Ela lhe trouxe água e um pedaço de carne seca que ele mastigou lentamente, sua mandíbula trabalhando como se tomasse toda a sua concentração. Ela ficou perto da porta, tão longe dele quanto o pequeno cômodo permitia. Calum, ele disse entre mordidas. Meu nome. Ela não ofereceu o seu em troca. Nomes criavam conexões. Conexões criavam complicações. O que você estava fazendo lá fora? Ela perguntou em vez disso. Sem suprimentos, sem cavalo. Apenas caminhando até desmaiar. Ele engoliu, olhou para suas mãos. Perdi minha terra há 3 semanas. Especuladores chegaram com papelada dizendo que eu nunca tive reivindicação legal desde o início. Pagaram as pessoas certas, eu acho. Levaram tudo. Então você decidiu caminhar pelo deserto? Tinha um cavalo. Ela ficou manca há 2 dias. Deixei ela com um comerciante indo na direção oposta. Ele pausou. Estava tentando alcançar o assentamento além da crista sul. Vi que precisavam de trabalhadores. Isso fica a 60 quilômetros daqui. Você não teria chegado a mais 5. Eu sei disso agora. Nakoma o estudou. Não havia autopiedade em sua voz. Apenas uma aceitação plana dos fatos. Ela reconhecia aquele tom. Usava ele mesma ao pensar sobre coisas que não podiam ser mudadas. Os especuladores, ela disse. Eles têm um nome? Algo passou por seu rosto. Raiva, talvez. Ou medo. Se chamam Companhia de Desenvolvimento Territorial. 3 homens. O que comanda tem uma cicatriz aqui. Ele traçou uma linha por sua bochecha esquerda. Estão comprando cada pedaço de terra que conseguem colocar as mãos. Legal ou não? Seu estômago apertou. Ela conhecia aqueles homens. Não seus rostos, mas seu tipo. O tipo que pegava o que queria e deixava destruição para trás. O tipo que havia cavalgado por sua aldeia quando ela tinha 17 anos e transformou todo o seu mundo em fumaça e gritos. Estão se expandindo para o oeste, Calum continuou. Ouvi eles falando sobre isso. Clientes ricos no leste querem território. Querem ele vazio. Ele olhou para ela. Você deveria saber. Se descobrirem que você está vivendo aqui. Eu sei como ficar escondida. Você estava escondida. Mas você me salvou. Agora eu sei onde você está. Ele se mexeu, fazendo careta com o movimento. E se eu te encontrei, eles também podem. As palavras se assentaram no cômodo como pedras caindo em água parada. Ela queria argumentar, queria dizer que ele estava errado. Mas ele não estava. Ela havia quebrado seu isolamento por ele. E aquela única escolha tinha consequências que se espalhavam para fora como rachaduras no gelo. Quanto tempo antes de você poder viajar? Ela perguntou. 2 dias. Talvez 3. 2 dias, então. Então darei suprimentos, água, o suficiente para alcançar o assentamento. Ele assentiu lentamente, mas seus olhos permaneceram em seu rosto. As histórias que contam sobre você. São verdade? Quais histórias? Que você fez um voto. Que algo aconteceu. Ele parou, pareceu reconsiderar suas palavras. Que você não deixa ninguém chegar perto. A mandíbula de Nakoma se apertou. Até ontem, eram verdade. O que mudou? Ela não respondeu. Não podia explicar que assisti-lo morrer teria quebrado algo diferente dentro dela. Que a escolha entre 2 tipos de dor não havia sido escolha alguma. Em vez disso, ela se virou em direção à porta. Você precisa descansar. Construir sua força. E espere. As palavras a pararam. Ela olhou para trás. Por que você me salvou? Ele perguntou. De verdade? A pergunta pairou entre eles, exigindo honestidade que ela não queria dar. Ela pensou em todos os homens que havia assistido desabar ao longo dos anos. Todas as vezes que havia escolhido seu voto sobre suas vidas. O que o tornava diferente?
Era a maneira teimosa que ele continuava se movendo mesmo quando seu corpo estava falhando? Era algo em seu rosto que a lembrava de pessoas que havia perdido? Ou era simplesmente que depois de anos de isolamento, alguma parte dela estava cansada de estar sozinha? Não sei, ela finalmente disse. E essa era a verdade que mais a assustava. Os dias que mudaram tudo. Os 2 dias passaram diferentemente do que ela esperava. Calum não forçava, não fazia perguntas que ela não podia responder. Ele simplesmente existia em seu espaço com um respeito silencioso que tornava mais difícil ressentir sua presença. Na manhã do segundo dia, ela o encontrou do lado de fora na nascente, lavando sua camisa na água fria. Suas costas estavam para ela, pele nua marcada com cicatrizes antigas que contavam suas próprias histórias. Ela deveria ter se virado. Deveria ter lhe dado privacidade. Mas algo a manteve ali parada, observando a maneira como a água corria por sua coluna. A maneira cuidadosa que ele se movia, como se seu corpo ainda doesse. Ele deve ter sentido sua presença porque olhou por sobre o ombro. Seus olhos se encontraram. Nenhum deles se moveu por um longo momento. Então ele alcançou sua camisa e a puxou, o tecido úmido grudando em sua estrutura. Não quis me intrometer, ele disse. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Nada sobre isso estava bem. A maneira como seu coração havia saltado quando o viu. A maneira como ela se pegava ouvindo seus passos. A maneira como o silêncio parecia diferente agora. Menos como paz e mais como espera. Naquela tarde, eles sentaram em lados opostos da porta enquanto o calor pressionava sobre o cânion. Ele estava remendando um rasgo em sua bota com uma tira de couro que ela havia lhe dado. Ela estava separando ervas secas, separando as úteis das estragadas. Você vive aqui sozinha, ele disse. Não uma pergunta. Uma afirmação que convidava explicação. Sim. Sem família? Sem tribo? Sua mão paralisou. Não mais. Ele assentiu. Não forçou mais. Mas depois de um momento, falou novamente. A cicatriz no seu ombro. Vi quando estava te ajudando com o barril de água mais cedo. Isso não é de um acidente. Ela havia esquecido sobre ele ajudando com o barril. Havia esquecido de manter sua distância cuidadosa porque a tarefa exigia 2 pessoas. E ela havia parado de pensar nele como uma ameaça. Outra rachadura em sua armadura. Não, ela disse calmamente. Não foi acidente. Os homens que fizeram isso, eles são a razão do seu voto? Cada músculo em seu corpo tensionou. Ela queria encerrar a conversa, queria recuar para o silêncio frio que a havia protegido por anos. Mas algo sobre a maneira como ele perguntou, em gentil e sem julgamento, e fez as palavras virem de qualquer maneira. Eles vieram à nossa aldeia. Disseram que tinham direitos à terra. Papéis do escritório territorial. Sua voz era plana, sem emoção. A única maneira que podia contar. Meu pai argumentou. Disse que estávamos lá há gerações. Disse que os papéis deles não significavam nada. Ela pausou, encarando as ervas em suas mãos sem vê-las. Eles deram um exemplo. Queimaram as cabanas. Meu pai tentou lutar. Mataram ele primeiro. Depois meu tio. Meu irmão. Sua garganta apertou, mas ela empurrou através. Minha mãe e irmã, e levou mais tempo para elas morrerem. Eles se certificaram de que assistíssemos. As mãos de Calum haviam parado de se mover. Ele sentou perfeitamente imóvel, ouvindo. Eu tinha 17 anos. Forte mesmo então. Eles me agarraram. Me seguraram. Suas mãos. Ela parou, engoliu. Mais um dos mais jovens, ele tinha alguma misericórdia restante. Ou talvez fosse apenas um covarde. Quando os outros estavam distraídos, ele me soltou. Me disse para correr. E você correu. Corri até não sentir mais suas mãos. Até estar tão longe no deserto que não conseguia ouvir os gritos. Ela olhou para ele. Fiz o voto naquela noite. Nunca mais. Nenhum homem me tocaria. Nenhum homem teria aquele poder sobre mim. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não desconfortável. Calum colocou sua bota e a tira de couro de lado.
Seus olhos permaneceram firmes em seu rosto. A companhia que tomou minha terra, ele disse lentamente. O líder com a cicatriz. Seu nome é Hor. E os outros 2 homens com ele. Trabalham da mesma maneira. Encontram terra que querem. Falsificam papéis. Removem qualquer um que argumente. Seu estômago caiu. Quando foi isso? Há 3 semanas para mim. Mas eles têm operado por anos. Movendo-se para o oeste. Limpando o território. Ele pausou. Um deles tinha um colar Apache pendurado em sua cela. Fresco o suficiente para que as contas ainda tivessem cor. As ervas caíram de suas mãos. Ela se levantou abruptamente, caminhou para a borda do cânion. Precisava de ar que não parecesse que estava sufocando-a. Calum a seguiu, mas parou vários metros atrás, dando-lhe espaço. Sinto muito. Eu não deveria ter. Eles ainda estão fazendo isso. Sua voz tremeu. Depois de todos esses anos. Ainda destruindo famílias. Ainda tomando tudo. Sim. Ela se virou para encará-lo. Você disse que estão se movendo para o oeste. A última vez que ouvi, estavam mapeando os territórios ao norte daqui. Procurando assentamentos isolados. Alvos fáceis. Sua expressão escureceu. Lugares como este cânion. As palavras pairaram entre eles como uma lâmina. Ela havia ficado escondida por tanto tempo. Havia se convencido de que isolamento significava segurança. Mas Calum estava certo. Se estavam se expandindo para o oeste, era apenas questão de tempo até a encontrarem. Quando você parte? Ela perguntou. Amanhecer amanhã. Como concordamos? Ela assentiu. Amanhã ele iria embora e ela estaria sozinha novamente. Sozinha quando os homens que destruíram sua família viessem procurando por novo território para reivindicar. O pensamento de enfrentá-lo sozinha não a assustava. Ela havia sobrevivido a pior. Mas o pensamento de Calum partindo, de perder a única pessoa em anos que havia olhado para suas cicatrizes e visto algo além de dano, e isso a assustava de uma maneira que ela não sabia como nomear. O confronto. Eles ouviram os cavalos logo após o pôr do sol. Nakoma estava na nascente reenchendo recipientes de água quando o som de cascos em pedra ecoou pelo cânion. 3 cavaleiros se movendo devagar e deliberadamente. Não viajantes perdidos. Não apenas passando. Eles estavam procurando. Ela largou os recipientes e correu de volta para o abrigo. Calum já estava de pé, seu rosto tenso com reconhecimento. São eles, ele disse. Você tem certeza? Eu conheço o som do cavalo de Hor. Grande ruão com uma ferradura que clica errado na frente direita. Ele se moveu para a porta, ficando nas sombras. Eles devem ter me rastreado. A mente de Nakoma correu. O cânion tinha apenas uma entrada. Se os cavaleiros entrassem, não havia saída exceto passando por eles. Ela havia vivido aqui por anos sem ser encontrada porque era cuidadosa. Porque não deixava rastros. Mas o caminho de Calum pelo deserto havia sido visível. Seu colapso havia deixado marcas. E agora essas marcas haviam levado 3 assassinos diretamente para sua porta. Fique dentro, ela disse. O que você vai fazer? O que fiz antes? Desaparecer nas rochas até eles irem embora. Eles não vão embora. Não se pensarem que alguém está vivendo aqui. A mandíbula de Calum apertou. E se encontrarem evidência de 2 pessoas, saberão que estou vivo. Procurarão até nos encontrar a ambos. Ele estava certo. Correr apenas atrasaria o inevitável. Mas ficar e lutar significava quebrar o isolamento cuidadoso que a havia mantido segura. Significava ser vista, ser conhecida. Os cavalos estavam mais perto agora. Ela podia ouvir vozes, baixas e ásperas. Um deles riu de alguma coisa e o som enviou o gelo através de suas veias. Ela conhecia aquela risada. Havia ouvido antes, anos atrás, enquanto seu mundo queimava. A parede dos fundos, Calum disse calmamente. Há uma fenda nas pedras. Vi esta manhã. Grande o suficiente para uma pessoa. Eu sei sobre ela. Leva a um beco sem saída. Então você se esconde lá. Direi que estou sozinho.
Que tropecei aqui ontem. Ela olhou para ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Eles vão reconhecer você. Saberão que você sobreviveu. Talvez. Mas estão procurando terra. Não especificamente por mim. Se estou sozinho e meio morto, não vale o tempo deles. Seus olhos eram firmes, determinados. Você, porém. Se te encontrarem. Se perceberem que uma mulher Apache esteve vivendo em território não reivindicado. Ele não terminou a frase. Não precisava. Os cavalos pararam do lado de fora. Ela ouviu celas rangendo enquanto os homens desmontavam. Ouviu botas batendo no chão. Ouviu o som inconfundível de alguém verificando sua arma. Vá, Calum disse. Agora. Cada instinto lhe dizia para recusar. Ela não se escondia. Não corria. Não mais. Mas o olhar em seu rosto a parou. Ele não estava tentando salvar a si mesmo. Estava tentando salvá-la. E naquele momento, ela percebeu algo que fez seu peito apertar. Ela se importava se ele vivesse ou morresse. Mais do que se importara com qualquer coisa em anos. Nakoma pegou os recipientes de água e se moveu rapidamente para a parede dos fundos. A fenda entre as pedras era estreita mas passável. Ela se espremeu através dela para o pequeno espaço além, mal largo o suficiente para se virar. Através da fenda, ela podia ver Calum se movendo pelo abrigo, arrumando as coisas para parecer que uma única pessoa havia estado ficando ali. Olá aí dentro, uma voz chamou de fora. Áspera e confiante. Estamos procurando alguém. Um jovem que pode ter passado por aqui recentemente. Calum caminhou para a porta, movendo-se com uma fraqueza deliberada que o fazia parecer que mal estava de pé. Apenas eu aqui. Estive me recuperando de doença do calor. É mesmo? A voz veio mais perto. Se importa se dermos uma olhada? Não há muito para ver. Seremos os juízes disso. 3 homens entraram pela porta. O primeiro era alto e largo, com uma cicatriz descendo por sua bochecha esquerda, exatamente onde Calum havia descrito. Hor. O homem que havia tirado tudo de ambos. Atrás dele vieram 2 outros, mais jovens mas não menos perigosos. Um deles carregava um rifle frouxamente, dedo perto do gatilho. Hor olhou ao redor do pequeno abrigo, seus olhos absorvendo cada detalhe. O saco de dormir único, os suprimentos empilhados contra uma parede, o barril de água no canto. Você está sozinho aqui? Ele perguntou. Sim. Longe de qualquer lugar para estar sozinho. Hor se moveu mais perto de Calum, estudando seu rosto. Eu não te conheço? Calum encontrou seu olhar sem vacilar. Não acho. Reed. Esse é seu nome, não é? O fazendeiro da seção leste. Pensei que você havia seguido em frente depois que adquirimos sua propriedade. Eu segui. Fiquei doente no meio do caminho para o assentamento. Encontrei este lugar vazio. Hor sorriu, mas não havia nada amigável naquilo. Coisa engraçada. Estivemos mapeando esta área para desenvolvimento futuro. Este cânion não está em nenhum de nossos mapas. Mas agora, aqui está você. Ocupando território não reivindicado. Ele se virou para um de seus homens. Verifique os fundos. Certifique-se de que ele está dizendo a verdade sobre estar sozinho. Através da fenda, Nakoma observou o homem mais jovem caminhar em direção à parede dos fundos. Sua mão se moveu lentamente para a faca em seu cinto. Se ele encontrasse a fenda, se olhasse através dela, ela não teria escolha senão lutar. E se lutasse, Calum tentaria ajudá-la. E ambos morreriam. As botas do homem pararam centímetros da fenda. Ela prendeu a respiração, pressionou-se contra a pedra fria, fez-se tão pequena quanto possível. Nada aqui atrás, o homem chamou. Apenas rocha. Hor assentiu lentamente, mas seus olhos permaneceram em Calum. Você parece familiar. Muito familiar. Como talvez eu tenha te visto em algum lugar recentemente. Tenho um desses rostos. Talvez. Hor caminhou um círculo lento ao redor de Calum. Ou talvez você seja o sujeito que se afastou de nossa transação comercial sem resolver seus assuntos apropriadamente. O sujeito que pode ter alguns ressentimentos sobre como as coisas se resolveram.
O abrigo ficou em silêncio exceto pelo som das botas de Hor no chão de pedra. Calum manteve o olhar de Hor sem vacilar. Resolvi tudo. Você tomou minha terra. Eu fui embora. Esse foi o acordo. Foi. O sorriso de Hor se alargou. Porque do jeito que me lembro, você fez algumas ameaças antes de ir embora. Disse algumas coisas sobre trazer autoridades para nossa operação. Eu estava com raiva. As pessoas dizem coisas quando estão com raiva. Dizem mesmo. Hor acenou para o homem com o rifle. Verifique os suprimentos dele. Veja se há algo que não pertença a um homem viajando sozinho. O homem mais jovem começou a revirar as mochilas perto da parede. Nakoma observou através da fenda, seu coração martelando. Ela havia sido cuidadosa para mover suas coisas. Mas e se tivesse perdido algo? Um item que parecesse pertencer a uma mulher e tudo desmoronaria. O homem levantou um segundo saco de dormir. Chefe, há 2 desses. A expressão de Hor não mudou, mas algo frio entrou em seus olhos. 2 sacos de dormir. Mas você está sozinho. Encontrei ambos quando cheguei aqui, Calum disse uniformemente. Quem viveu aqui antes saiu com pressa. Ou ainda estão aqui. Hor caminhou lentamente pelo abrigo novamente, estudando cada sombra, cada canto. Sua bota parou centímetros de onde Nakoma estava agachada atrás da parede. Sabe o que eu acho, Lid? Acho que você está mentindo. Acho que você encontrou um esconderijo e talvez até alguma companhia. E acho que precisamos ter uma conversa mais longa sobre suas intenções. Ele agarrou Calum pela frente de sua camisa e o bateu contra a parede. O impacto ecoou pelo pequeno espaço. A cabeça de Calum bateu contra a pedra, mas ele não gritou. Onde está seu amigo? Hor exigiu. Quem mais está aqui? Ninguém. Hor o atingiu. Não com raiva, mas com precisão calculada. O tipo de violência destinada a extrair informação sem matar muito rapidamente. A cabeça de Calum estralou para o lado. Sangue apareceu no canto de sua boca. Resposta errada. Através da fenda, os dedos de Nakoma apertaram sua faca. Cada instinto gritava para ela ficar escondida, deixar isso acontecer. Calum estava tentando protegê-la. Se ela se revelasse agora, o sacrifício dele não significaria nada. Mas assistir eles o machucarem estava rasgando algo dentro de seu peito. Hor o atingiu novamente. Desta vez, os joelhos de Calum dobraram, mas Hor o segurou, manteve-o preso contra a parede. Última chance. Quem mais está aqui? Colonizador Apache? Alguém que possa nos causar problemas. Calum cuspiu sangue no chão. Vá-se. O terceiro golpe cortou suas palavras. Seu corpo ficou mole no aperto de Hor. Tolo teimoso. Hor o deixou cair no chão. Ele se virou para seus homens. Queimem isso. O abrigo, os suprimentos, tudo. Se há mais alguém aqui, a fumaça os expulsará. Se não, pelo menos eliminamos um problema potencial. Um dos homens puxou um pedaço de pederneira e aço, começou a reunir as ervas secas da prateleira, os sacos de dormir, qualquer coisa que pegasse fogo facilmente. Nakoma os observou empilhar o material perto da porta, observou-os se prepararem para destruir o único lar que conhecera em anos. Mas mais que isso, ela observou Calum deitado imóvel no chão, sangue se acumulando sob seu rosto. Ela havia quebrado seu voto para salvar sua vida. Havia-o carregado quando desabou. Havia-o trazido para seu espaço, seu silêncio, seu mundo cuidadosamente construído. E agora ele estava disposto a morrer para mantê-la escondida. A decisão se cristalizou em sua mente com perfeita clareza. Ela poderia ficar escondida e deixá-lo queimar. Poderia assistir de sua fenda nas pedras enquanto eles destruíam tudo. Poderia sobreviver sozinha como sempre havia feito. Ou poderia sair e lutar ao lado dele. Sua mão se moveu para a fenda. Através da abertura estreita, ela podia ver o homem com a pederneira começando a bater faíscas. Podia ver Hor observando a porta, esperando pelas chamas. Podia ver Calum começando a se mexer, tentando se empurrar para cima. Nakoma respirou fundo, soltou-o devagar. Então ela se espremeu através da fenda e entrou no aberto. A luta pela sobrevivência. Todos os 3 homens congelaram.
Seus olhos se arregalaram enquanto absorviam sua altura, seu vestido tradicional, a faca em sua mão. A expressão de Hor mudou de surpresa para algo mais escuro. Reconhecimento, talvez. Ou antecipação. Bem, ele disse lentamente. O que temos aqui? Nakoma se moveu para ficar entre eles e Kalum. Vocês precisam ir embora. Agora. Hor riu. Uma mulher Apache vivendo em território não reivindicado. Isso é interessante. Muito interessante. Seus olhos se moveram sobre ela, calculando. Sabe, temos estado limpando essas terras por uma razão. Não podemos ter nativos ocupando propriedade valiosa. Ruim para os negócios. Esta não é a terra de vocês. É agora. Ele acenou para seus homens. Peguem ela. E certifiquem-se de que Irid assista antes de terminarmos com ele. Deixem ele ver o que acontece quando as pessoas interferem com o progresso. Os dois homens mais jovens se moveram em direção a ela. Nakoma mudou seu peso, faca pronta. Ela havia sobrevivido a piores chances. Havia lutado seu caminho através de situações que deveriam tê-la matado. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não estava sozinha. Kalum se empurrou do chão, sangue pingando de seu rosto. Ele agarrou um pedaço de lenha da pilha e o balançou forte na parte de trás dos joelhos do homem mais próximo. O homem caiu com um grito. O segundo homem se virou, distraído. Nakoma se moveu rápido, cravou seu ombro em seu peito e o enviou tropeçando para trás na parede. A faca brilhou, e não para matar, apenas para ferir, apenas para criar espaço. Hor puxou sua arma, mas Kalum já estava se movendo. Ainda fraco, mas desesperado. Eles colidiram e caíram num emaranhado de membros. A arma deslizou pelo chão. Nakoma mergulhou para ela. Seus dedos se fecharam ao redor do metal frio justo quando Hor se libertou de Kalum e se lançou nela. Ela rolou, levantou com a arma apontada para seu peito. Parem! Sua voz cortou através do caos. Todos congelaram. Os dois homens mais jovens estavam no chão. Um segurando seu braço onde sua faca havia aberto um corte raso, o outro tentando recuperar o fôlego. Kalum estava de joelhos, sangue escorrendo por seu rosto. E Hor estava a menos de 1 metro dela, suas mãos meio levantadas, seus olhos fixos na arma apontada para seu coração. Você não vai atirar, ele disse. Mas havia incerteza em sua voz agora. Você destruiu minha família. Tomou tudo o que eu tinha. Sua mão estava firme. Você acha que não vou acabar com você? Pela primeira vez, medo piscou através do rosto de Hor. O abrigo pendia em silêncio congelado. Nakoma manteve a arma firme no peito de Hor enquanto sua mente calculava distâncias, ângulos, chances. Ela poderia acabar com ele agora mesmo. Um puxão e o homem que havia destruído seu mundo se fora. Mas matá-lo não traria sua família de volta. Não desfaria o que havia sido feito. E mais importante, a amarraria a ele para sempre. A morte dele se tornaria parte de sua história. Outro peso que carregaria por cada dia restante. Montem seus cavalos, ela disse. Todos os 3. Cavalguem para o norte e não voltem. A mandíbula de Hor apertou. Você está cometendo um erro. Nós possuímos este território. Temos papéis. Reivindicação legal. Seus papéis são inúteis e você sabe disso. A voz de Kalum era áspera, mais firme. Ele havia se puxado para seus pés usando a parede como apoio. Vi como vocês operam. Falsificações e subornos. Uma palavra ao delegado territorial e toda sua operação desmorona. Você acha que alguém acreditaria em um fazendeiro fracassado e uma selvagem? O insulto pairou no ar como veneno. O dedo de Nakoma se moveu mais perto do gatilho, mas Kalum falou primeiro. Talvez não. Mas mantive registros. Cada transação que fizeram com minha propriedade. Cada assinatura. Cada testemunha que foi paga para olhar para o outro lado. Seus olhos eram duros. Estão com um advogado nos assentamentos do leste. Se eu não aparecer dentro do mês, ele os leva ao escritório territorial. Era um blefe. Tinha que ser. Mas Hor não sabia disso. Nakoma observou dúvida rastejar em sua expressão.
Observou calcular se o risco valia o prêmio. Você está mentindo, Hor disse. Mas não havia convicção naquilo. Estou? Calum deu um passo à frente, depois outro. Quer descobrir? Quer apostar toda a sua operação na chance de que estou blefando? O silêncio se estendeu. Hor olhou para a arma nas mãos de Nakoma. Para o rosto ensanguentado de Calum. Para seus próprios homens ainda no chão cuidando de seus ferimentos. O cálculo se desenrolou através de suas feições. Finalmente, ele recuou. Levantem-se, ele ordenou a seus homens. Estamos indo embora. Os dois homens mais jovens se levantaram rapidamente e se moveram em direção à porta. Hor os seguiu, mas parou no limiar. Ele olhou de volta para Nakoma. Isso não acabou. Sim, ela disse calmamente. Acabou. Ele manteve seu olhar por outro momento, então se virou e saiu para a luz que desvanecia. Ela os ouviu montar seus cavalos. Ouviu os cascos desvanecendo lentamente na distância até que não havia nada além de vento e silêncio. Nakoma baixou a arma. Suas mãos começaram a tremer, reação atrasada se instalando. Ela havia quebrado seu voto. Havia lutado ao lado de um homem. Havia ficado ombro a ombro com alguém em vez de sozinha. E de alguma forma ainda estava de pé. Calum se moveu mais perto. Você me salvou de novo. Você me salvou primeiro. Você mentiu sobre os registros. Apenas meio mentira. Eu tenho registros. Apenas não com nenhum advogado. Ele sorriu apesar do sangue em seu rosto. Pareceu a coisa certa a dizer. Ela olhou para ele. Este fazendeiro teimoso que havia desabado no deserto e mudado tudo. Seu rosto estava inchando onde Hor o havia atingido. Sua camisa estava rasgada e manchada de sangue. Ele parecia que havia passado pelo inferno e voltado. Mas seus olhos eram claros. E quando olhava para ela, não via algo quebrado ou intocável. Apenas havia um novo caminho. E agora, ela perguntou. Ainda preciso chegar ao assentamento. Encontrar trabalho. Ele pausou. Mas poderia voltar. Se você quisesse. Verificar você. Certificar de que eles não voltam. A oferta pairou entre eles. Ele estava lhe dando uma saída. Uma maneira de retornar ao seu isolamento sem fechar completamente a porta. Era considerado gentil. Tudo o que ele havia sido desde o momento em que ela o levantou em seus braços. Mas Nakoma percebeu algo naquele momento. Ela não queria voltar. Não queria reconstruir as paredes e viver atrás delas sozinha. O voto a havia protegido. Mas também a havia aprisionado. E quebrá-lo, aterrorizante como havia sido, havia libertado algo. Ou, ela disse lentamente, você poderia ficar. Me ajudar a reforçar este lugar. Torná-lo defensável se voltarem. Ela respirou fundo. E depois disso, poderíamos viajar para o assentamento juntos. Duas pessoas têm melhores chances que uma. A expressão de Calum mudou. Surpresa. Então compreensão. Então algo mais profundo que fez seu peito apertar. Você tem certeza? Ela pensou nisso. Realmente pensou. Pensou nos anos de isolamento. Na segurança da distância. No controle que vinha de nunca deixar ninguém perto. Então pensou no momento em que o havia carregado pelo deserto. Na maneira como ele havia tentado protegê-la. Na maneira como lutar ao lado dele havia parecido menos como fraqueza e mais como força multiplicada. Não, ela disse honestamente. Não tenho certeza. Mas acho que esse é o ponto. Ter certeza me manteve viva. Mas também me impediu de viver. Ele deu um passo mais perto. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor vindo de sua pele. Perto o suficiente para que, se quisesse, pudesse estender a mão e tocá-lo. Não por necessidade. Não para salvar uma vida. Apenas porque escolheu. Sua mão se levantou lentamente. Seus dedos tocaram seu rosto, gentis contra os hematomas se formando ali. O contato enviou um choque através de seu sistema, mas desta vez não era medo. Era algo completamente diferente. Algo que parecia possibilidade.
Fique, ela disse novamente. Não uma pergunta desta vez. Um pedido. Talvez até uma esperança. A mão de Calum cobriu a dela, segurando-a contra seu rosto. Sim, ele disse calmamente. Vou ficar. O sol estava se pondo além das paredes do cânion, pintando as rochas em tons de dourado e vermelho. Em algum lugar à distância, um falcão chamou para o crepúsculo que se reunia. E pela primeira vez em 8 anos, Nakoma ficou na porta de seu abrigo com outra pessoa ao seu lado e não sentiu a necessidade de correr. Ela havia se recusado a tocar qualquer homem. Até que o fazendeiro desabou em seus braços. E ao salvá-lo, ela havia descoberto que alguns votos são feitos para serem quebrados. Porque a proteção mais forte não são paredes. É escolher quem você deixa passar por elas. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir outro conto inesquecível do Oeste, onde sobrevivência e conexões inesperadas remodelam tudo na dura fronteira. Não esqueça de se inscrever e considere deixar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como estas. Seu apoio significa tudo para nós. E me conta nos comentários, você teria coragem de quebrar um voto como esse para salvar alguém? Estamos ansiosos para ler suas respostas. Até a próxima aventura no Velho Oeste.